é época de festas, a gente sabe que é comum aquelas ceias, né? A família preparar a ceia. Estamos próximo ao Natal. O que não pode faltar, segundo a tradição, numa ceia de Natal? Bom, o peru, né, o chester, são elementos assim que são bem sugestivos no Natal, né? A gente tem esse conceito que vem com os europeus e muitas frutas também, né? O pêssego, a uva, né? Que justamente também remete ao vinho. Então o espumante também não pode faltar nessa data, devido à leveza também. Um bom vinho branco e algumas frutas ali que justamente por nós sermos um país tropical, eles acabam sendo opcionais e também oportunos devido à quantidade de água que o nosso corpo precisa, né? Então a gente precisa se nutrir bastante, porque muitas pessoas acabam exagerando um pouquinho no álcool, então acaba deixando a ceia mais saborosa, mais gostosa, e uma boa salada também, né? Com folhas frescas, né? Com um figo, com pêssego. Então são elementos ali que são viáveis para essa ceia ser excelente mesmo, e você está podendo comemorar com a sua família da melhor maneira possível. A gente sabe que os preços dos mercados não estão fáceis, então tem como fazer uma ceia saborosa e conseguir economizar? Como fazer, então, a escolha dos itens bons, mas um pouco mais econômicos? A minha dica para as pessoas, né, nessa época, a gente sabe que as oleaginosas, né, castanhas, nozes, acabam tendo uma demanda maior do valor nessa época, né? Então eu sugiro o quê? Você não pode comprar um chester, um peru, etc. Você poderia comprar um frango, fazer um frango assado ali com uma farofa, né? Uma farofa simples, né? Uma farofa de cenoura, né? Que algumas pessoas acabam não comendo também a carne suína. Uma farofa de cenoura, cebola, que fica bem saborosa, né? E trabalhar com um arroz à grega. Se você trabalhar com arroz à grega ali, seria excepcional. Você pode fazer aquela cama do arroz à grega ali, que seria passas, o arroz, uma cenoura nesse arroz, para deixar ele bem colorido, bem saboroso, né? O cheiro verde. Você faz uma cama dele ali, e esse frango assado você serve para a família, que fica muito saboroso, e a companhia das pessoas também que você ama, né? Dos seus familiares, para confraternizar, seria excelente. Para a sobremesa, a gente sabe que também nessa época do ano não pode faltar a sobremesa. Quais são as dicas? Primeiro, o que diz a tradição, né? Você já falou das frutas, mas a gente sabe que tem alguns pratos que são bem característicos. Bom, o panetone, né? Muitas pessoas acabam utilizando panetone, pavê, alguns acabam utilizando, mas eu sugiro, por exemplo, como nós estamos numa época muito quente, calor, né? Para as pessoas acabarem tendo uma opção a mais, seria legal se você pudesse fazer uma combinação ali de um sorvete de creme com um mamão papaya, né? Sem colocar o cassis, que acaba tendo uma demanda muito pequena depois do uso do cassis. Você bater esses dois elementos ali, servir numa taça, fica excelente, fica saboroso, né? Você decorar ali com uma folhinha de hortelã, que é muito aromática, então seria muito, muito útil assim, e agradável também na ceia. Professora, a gente está numa época muito quente, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter depois desse preparo da ceia, os cuidados com esses pratos, para se evitar uma intoxicação, para se evitar que essa festa acabe terminando literalmente em uma dor, né? A ideia é, assim que você finalizou ali a sua refeição, né? Você poder tá vedando ela, fechando e colocando assim que ela esteja numa temperatura ali já não tão quente, né? Também vai estar fria dentro da geladeira, para você conseguir manter, porque nessa época você tem muitas moscas, né? Muitos elementos ali, como você falou, a contaminação cruzada, a fermentação de alguns alimentos, e para você não ter uma intoxicação pós ceia, seria o ideal você já tá guardando dentro de uma geladeira, né? E num espaço assim, o ideal seria no espaço embaixo da geladeira, porque na parte de cima geralmente as pessoas colocam a cerveja, né? E ele vai abrir e fechar muitas vezes, então ali ele vai estar resguardado, né? Porque as pessoas acabam aproveitando a ceia para o almoço, então ele vai fazer uma farofa com frango, com peru que sobrou ali, ou um arroz temperado. Então seria ideal você já resguardar dentro da geladeira, para você não ter essa contaminação e não ter uma dor de cabeça após isso.